Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Referenciar. O podcast foi feito para membros do BNI, para que você possa conhecer outros membros de outros grupos e dessa maneira a gente consiga aumentar, impulsionar e expandir o nosso networking, que é a ferramenta principal que nós, membros do BNI, temos para poder fazer negócios. E hoje, como convidada, eu tenho uma grande amiga, Luísa Flora. Tudo bem? Oi, Harrison, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, feliz pelo convite e pronta para um bate-papo. Então, é um prazer nosso aqui da Extend poder proporcionar esse podcast aqui do Pode Referenciar. Nós, membros do BNI, sabemos a importância de conhecer o negócio do próximo, o giver, porque depois o gain vem com toda certeza. Então, Luísa, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você chegou até esse momento atual da sua empresa, quem é a sua empresa, o que você faz. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, por favor. Eu sou advogada, eu sou especialista em família e sucessões, Dentro dessa especialidade, eu faço planejamento patrimonial e sucessório. Eu sou sócia fundadora do escritório Lira Cavalcante, situado hoje na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E como eu cheguei a atuar com família e sucessões, depois que me formei, eu fui direto para um escritório civilista. E nesse escritório tinha um foco em inventário, na parte sucessória. E eu comecei a gostar, me identificar, fui me dedicando a essa área. E quando esse escritório, na realidade, era o chefe que me convidou, eu fui estagiária dele, e ele me convidou, eu fui estagiária dele numa autarquia federal, e eu não pude continuar nessa autarquia porque só por conta de concurso e não tinha aberto nenhum concurso. Só que ele tinha um escritório particular e me convidou. E aí, comecei a me dedicar e ele já era bastante senhor, estava esperando sair um processo que ele já aguardava há anos. Quando esse processo saiu, ele fechou o escritório. Me tornei sócia dele, depois ele fechou o escritório. Quando ele fechou o escritório, ele seguiu a vida e falou, olha, os meus clientes eu vou deixar para você. Eu acho que foi tanta, além do respeito e da confiança, eu super jovem, começando a minha vida, e ele já me presentear. Uma carteira dessa de clientes, ele seguiu, ele manteve alguns clientes, poucos clientes, e os demais ele deixou para mim. E aí, coincidentemente, um amigo estava abrindo um escritório e me chamou para trabalhar com ele. E eu estou com ele até hoje. Legal. Formalizamos a nossa sociedade, e nessa sociedade ela é civilista também. É um escritório que pega a área civil, trabalha muito com responsabilidade civil, e tem a área de família e sucessões. E como eu já vinha com essa experiência de lá, os processos que entravam dessa área eu assumia. Sem contar que os amigos de faculdade, muita gente não gostava dessa área, não gosta. Luísa, eu sei que você pega, você quer, posso te referenciar, posso te encaminhar? Ok. E aí você vai se dedicando, À medida que vai se dedicando, ou você vê que não é aquilo que você quer para sua vida, ou você começa a se apaixonar ainda mais. Foi o que aconteceu. E dentro de família e sucessões, eu vejo que o planejamento, ele ajuda muito no momento que o cliente chega para mim. Porque ele chega com uma dor que muitas vezes eu não posso fazer muita coisa, é só seguir a lei e as escolhas que ele já tomou. Uhum. Com planejamento, não. Eu posso meio que ajudá-lo a seguir o melhor caminho. E hoje eu estou nesse escritório já, nós estamos juntos há 17 anos, vai fazer 18 anos, com o Lira Cavalcante, está dando super certo. Ah, perfeito. É um pouco de, não é deixa a vida me levar, e sim aonde é que eu quero chegar, e o que eu quero fazer com os meus bens, o que eu conquistei, Exatamente. Como é que vai ser essa partilha, evitar até briga de família, que a gente sabe que infelizmente Sobretudo a coisa que isso. acontece muito no Brasil, na população por um todo. Então, perfeito. E aí, como é que você chegou no BNI? Conta um pouquinho sobre como é que o BNI chegou na sua vida, Se você faz parte da Alegria, junto comigo, A gente se encontra ali na Barra da Tijuca, Mas você conheceu o BNI já pela Alegria? Você já tinha conhecido o BNI em algum momento? Como é que funcionou esse conhecimento, essa apresentação para o BNI? Não, na realidade, esse meu sócio, esse escritório, o primeiro escritório que eu trabalhei, o sobrinho dele... O sócio, que é aquele que se aposentou, no caso. Aquele que se aposentou. Sim. O sobrinho dele frequentava muito o escritório, que também era advogado, mas não trabalhava lá. E nós nos tornamos grandes amigos e começamos a dividir processos juntos. E ele é uma pessoa que ele tem muita facilidade de trazer clientes, levar clientes para o escritório. E você vai aprender, quando você fala, nossa, ele tem um diferencial. O que você faz? E ele começou a me contar que ele participava de grupos de conexão, de network. Eu achei interessante, falei, quando eu posso ir em alguma reunião? Aí foi quando ele me apresentou o BNI.
Já foi o Alegria, já não? Não, ele me levou no BNI de Copacabana. E como eu moro na Barra da Tijuca, e ele já era desse BNI, né, de lá, de Copacabana, ele falou, não faz sentido você ficar no mesmo até porque a gente é parceiro também, a gente tem processos em comum. Falei, é mais próximo da minha casa, vou procurar por um que esteja na Barra. E aí foi quando eu fui apresentado ao Alegria. De lá, desse de Copacabana, eles me levaram para o BNI Alegria. Poxa, que legal. É bacana essa rede, né, de contatos entre os grupos do BNI, porque a gente sempre acaba tendo um BNI mais próximo da gente. Sim. Né? E um grupo que realmente vai fazer rodar o negócio, né? Exatamente. E até falando sobre referência, conta um pouquinho pra gente quem é a sua referência. Como é que seria uma boa referência para você, para o seu escritório? A boa referência que eu costumo falar é se ela está respirando. Se ela estiver tá respirando... Viva, tá valendo. Por quê? Por quê? Porque o meu trabalho ele tem duas questões muito importantes na vida de qualquer pessoa, que é relacionamento e patrimônio. Então, se você se relaciona e você, concomitantemente ao relacionamento, você vai adquirindo bens, você vai precisar de um advogado de família e sucessões. Agora, ser específica, a pessoa que vai casar, ela quer saber qual o regime de bens melhor, o que se encaixa no casal, faça uma consultoria com um advogado da área. Procure saber se não é interessante fazer um pacto antinupcial. Durante o relacionamento, escolher um regime de bens no acordo pré-nupcial. E durante o relacionamento, viu que não era bem aquilo que está, ou pelo menos não está mais funcionando, você pode alterar o regime de bens. Quando eu falecer, os meus herdeiros, o que eu vou deixar, para quem eu vou deixar, eu posso escolher até que ponto? Então, essas dúvidas podem ser tiradas, porque você vai planejar a sua vida até para depois da sua morte. E outra coisa, criança, até a própria criança, porque quando a criança nasce, ela já nasce, os pais já têm direitos e obrigações com aquela criança, né? Então, por exemplo, você vê aquelas crianças que ganham muito dinheiro, existem atores, atrizes, influencers. O pai e a mãe, eles não têm o direito de administrar, ele tem o dever. Ele tem o dever. Então, quer dizer, é uma criança que ainda não se relacionou com ninguém e, em tese, não teria patrimônio. Mas olha essa situação. Ela tem relacionamento com o pai e com a mãe, óbvio. Uhum. E ele tem uma relação de direitos e obrigações. O pai e a mãe têm o dever de administrar aquele bem. E veja bem, administrar não é usar para tirar aquilo ali para uso próprio. Quando a criança se tornar um maior de idade, capaz, ela pode conduzir, ajudar, mas aquilo ali é dela. Então, assim, qual é o melhor cliente para mim? São clientes que estejam vivendo uma relação de afeto, ou até, como eu te disse, de parentesco, responsabilidade próximo, e que tem patrimônio. Então, são essas pessoas. Quando está se divorciando? Sim, mas não é só nesse momento. Esse é o momento de dor que eu sou procurada. E nessa situação, eu só vou poder seguir a lei, porque as regras do jogo já estão definidas. Né? Eu vou ajudá-lo a definir a lei. É uma partilha, uma guarda de filhos, alimentos, eu vou ajudá-los. Assim, o que eu mais valorizo no BNI é esse bate-papo que a gente acaba tendo, né? Que é 1 a 1, a gente poder conversar. Eu já ouvi nessa apresentação semanal algumas vezes, entendi um pouquinho do que você fazia, mas a gente nunca teve essa proposta, essa oportunidade, na verdade, de poder conversar. Esse exemplo que você deu, né, do pai que está fazendo uma gestão de um bem, de uma criança, um menor de idade, era um exemplo que eu particularmente não tinha imaginado. Né? Eu vejo muito falando sobre relacionamentos. Então, acho que essa questão do 1 a 1 é uma ferramenta muito importante do BNI, porque a gente consegue entender melhor, né, o negócio do outro. E até teve uma oportunidade que, só vendo a apresentação semanal, a gente jamais ia imaginar que aquela pessoa também atua nesse segmento. Que tal cliente, tal referência, tal amigo, tal parentesco, tal familiar seria também importante de referenciar, porque ela atua ali, né? Exatamente. Eu já fiz algumas apresentações que quando... A primeira vez que eu falei sobre contratos de namoro, as pessoas ficaram rindo, falando assim, acharam que eu estava brincando. Isso tem validade jurídica? Isso tem validade, né? Não necessariamente para formalizar um namoro, mas para dizer, olha, não é união estável, os nossos bens não estão se comunicando. Então, isso é importante, isso é válido, isso tem a natureza jurídica de uma relação que você está formalizando e vai te proteger, principalmente em relação aos bens, né? Então, e até aquele momento, ninguém sabia. Hoje já está mais divulgado pela mídia, já você lê alguns artigos a respeito, mas eu me lembro que naquele momento foi uma surpresa para muita gente.
E fazer a apresentação faz com que as pessoas realmente entendam a diversidade de coisas que existem no mundo jurídico, né? Porque uma coisa também que eu acho muito interessante do BNI é que cada um tem o seu setor, né? Você da área de família, tem outra pessoa que é o civil, tem outra pessoa que é o tributário, o outro é de compliance, né? Então, a gente tem essa advocacia muito bem dividida e especialistas em uma determinada área que vão entender tudo e mais alguma coisa daquele assunto. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que vale super a pena falar aqui, é sobre o aprendizado constante, o estudo constante. E eu não podia deixar de falar aqui o bate-papo que a gente teve durante um café, onde você comentou do congresso que foi fazer lá no sul do Brasil. Então, acho que é muito importante também essa autoridade que você acaba passando e essa atualização. A gente sabe que leis, né, vão se atualizando com o tempo, tem alguma emenda, alguma coisa. Então, você está por dentro de tudo que acontece e tudo que está mudando também é muito importante. Sem sombra de dúvida. Mas o BNI, em particular, ele tem uma questão que eu considero muito boa. Porque a minha zona de conforto é a minha área. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu já estou há mais de 15 anos só nesta área específica. Então, é óbvio que eu tenho muito a aprender, mas já tem um período de dedicação. O BNI, eu tenho acesso a profissionais cujas áreas eu nunca entendi. Então, sentar com eles e conversar, você sai um pouquinho da sua zona de conforto, daquele espaço que você conversa sobre o meio jurídico e fala sobre uma ESG, fala sobre um compliance. Topografia. Então, assim, são questões novas para mim, né? E parar para entender isso, você melhora, como eu te disse, te faz raciocinar de uma forma diferente, aprender mais. Então, é conhecimento em todos os sentidos, né? Porque para você referenciar, qual é a proposta do BNI? É que você referencie as pessoas das quais você conhece. E para você referenciar, você precisa entender. E esse entendimento eu acho um barato. Eu acho que acrescenta muito na gente, sabe? Assim, tem o especialista, que somos nós, em nossas áreas. Vai para uma outra área, é o que você falou. Muitas vezes a gente não vai entender a dimensão que aquele segmento tem. E aí você escutar só a apresentação semanal, né, você não consegue entender. Você entende o pedido de referência. Para mim, a referência boa seria essa. Sendo que também, às vezes, a gente tem tantas referências que a gente pode pedir que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Sim. Então, a gente pediu tal coisa, mas agora está pedindo mais tal coisa. Então, é mais amplo do que eu imaginava. Sim. E aí, um a um é uma coisa muito importante. Um outro ponto que eu acho muito valioso no BNI é a segurança. Exemplo, o BNI tem uma metodologia muito forte, que é o que faz o BNI funcionar propriamente, né? Nós nos obrigamos a fazer funcionar, porque temos que gerar referências para recebermos referências. Então, o giver para depois recebermos o gain. E eu acho que isso alinha muito com um profissional de responsabilidade, um profissional de qualidade. O profissional que não tem qualidade nem responsabilidade é um tipo de perfil, normalmente, que não vai conseguir se adaptar ao BNI, porque é muita cobrança. A pessoa que não tem qualidade, não tem responsabilidade, não está acostumada com cobrança. Sim. Tem gente em cima, e aí? Poxa, você me passou, precisa de uma ajuda aqui. Esse profissional que não tem essa responsabilidade raramente vai se enquadrar dentro do BNI. Então, também acho que isso é muito seguro para a gente que está participando, né? Ele não fica, né? Ele vai ficar por um tempo e depois ele vai se desligar. Porque realmente tem que haver um comprometimento, né? Uma dedicação. E o interessante é que o resultado passa a vir, né? E quando o resultado vem, os negócios acabam sendo feitos, mais você se interessa, mais ainda você se dedica e vê que o método funciona. Pois é. E falando de BNI, você tem quanto tempo de BNI já, Luísa? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. E aí, dentro desse tempo, você pode contar um case que você fala assim, não, eu recebi uma referência e, poxa, foi um caso muito bacana, eu pude ajudar a família ou a pessoa, ou o empresário em determinado ponto. Você poderia compartilhar um case de sucesso de uma referência que veio do BNI? Na realidade, eu recebo algumas referências porque eu presto consultoria, né? Eu acho que o mais interessante é isso, é explicar para a pessoa os caminhos que ela pode seguir. Eu não tenho como advogada falar para você que o melhor caminho é A ou B. Mas eu mostro para você o que a lei permite que você possa fazer. E aí você, geralmente, com a sua companheira ou com o seu companheiro, ter o patrimônio e ter herdeiros, por exemplo, vocês podem juntos definir uma série de situações, dentre elas permanecer no regime de bens, fazer um planejamento sucessório. Então, eu explico de uma forma geral que o BNI me traz, são pessoas que buscam entendimento. Mas tem situações interessantes, e uma delas foi que, além do entendimento, a pessoa realmente quis colocar aquilo na prática porque já teve um problema na família.
Teve um problema na família que foi o seguinte, a pessoa que faleceu, ela queria que a companheira dela tivesse herança, tivesse parte na herança deixada. Então, durante a vida inteira, ele imaginou que ela estivesse resguardada. Quando ela faleceu, ela teve que lutar na justiça por aquilo. Uma questão específica. Aquela pessoa me procurou para que, no caso dele, a companheira dele tivesse mais segurança. Então, um case de sucesso, eu posso te dizer que, além de eu informar, a pessoa seguiu comigo, não só para formalizar a união estável, como para escolher o regime de bens. E dentro disso, se você quer realmente que, olha, eu quero... Luísa realmente é uma companheira. Existem casos diferentes, tá? Pessoas que se juntam, estão juntas, já adquiriram patrimônio, têm filhos de outros relacionamentos, e um não quer participar da herança do outro, e está tudo certo. Uhum. Mas, nesse caso, ele queria muito que a companheira dele tivesse garantida. Ele saiu de lá querendo saber. E nós fizemos todo um caminho para que ela, além da formalização da união estável, que é coisa básica, a escolha de um regime de bens, né? Porque ele tinha idade para isso, ele podia escolher ainda, e, sobretudo, no caso específico, um testamento. O testamento, se ele só escolhesse o regime de bens, a proteção dela iria até certo ponto. E com o testamento ele pôde dar mais proteção ainda. Então, um caso de sucesso, para mim, é muito, porque eu não recebi essa pessoa no momento da dor. Eu recebi essa pessoa no momento para ela se prevenir, para ela se planejar. Isso é excelente. E, assim, a gente tem uma cultura brasileira que é não pensar nisso, né? A gente vai vivendo, depois eu resolvo. Não, depois, quem tiver depois aí que resolve. Eu acho que é muito importante também essa cultura de ter um embasamento jurídico, ter uma documentação que tenha a comprovação para você deixar as pessoas, né, no momento que você tiver que partir dessa vida, todo mundo vai ter que partir, acho que a única certeza da vida é essa, você ter esse embasamento todo, quem for ficar está muito bem resguardado, né? Exatamente. Então, eu já tive uma situação em que esse caso, tá, que esse cliente usou como parâmetro, era uma pessoa que lutou durante 3 anos na justiça para conseguir algo que, se o companheiro tivesse feito um simples testamento, ela não passaria 3 anos lutando, sem receber dividendos de empresa, com os gastos na casa. Passou uma situação difícil. Entendi. O seguro de vida que foi feito foi muito baixo. Então, planejamento, né? Eu acho que planejamento é fundamental. Ficou uma dúvida aqui, você estava falando que... você acabou de comentar, a pessoa... teve uma frase que você falou assim, a pessoa não tinha idade para decidir. E aí veio uma dúvida. Tem alguma idade específica que a pessoa não pode mais fazer um testamento, fazer um planejamento sucessório? Excelente. Na realidade, a gente tem... a lei diz que pessoas acima de 70 anos, isso foi modificado, tá? Está em vigência já. Isso já foi alterado. Que antes era 70 anos você não poderia escolher o seu regime de bens. Gente, 70 anos hoje, as pessoas estão inteiras, tendo noção do que faz, do que não faz. Como é que a lei impõe? Como é que a lei dita o que você tem que fazer da sua vida? Se você está em condição, exatamente, como se já fosse uma coisa pré-estabelecida, né? Que a partir dos 70 não tem mais condições de decidir por si próprio. Então, isso foi muito discutido. Hoje, a pessoa pode escolher. Se ela não fizer nada, vai ser o regime da separação legal de bens. Qual a implicação disso? Ela não é meieira, ela não é herdeira. Quando um for embora, o outro que fica não vai ser herdeiro, se é a separação legal de bens. E ela só vai ser meieira se ela comprovar que teve esforço comum para adquirir aquele bem. Então, tudo tem implicações jurídicas. A implicação jurídica da separação legal é essa. A separação hoje... É um trabalho desnecessário, assim, para a pessoa ter que ficar lutando para falar, não, eu estava junto, eu ajudei a conquistar. Aí complexo, é uma né? outra questão. Aí, você imagina, você vive anos com uma pessoa, você vai embora e não tem uma união estável formalizada. Isso é cruel, sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa não trabalhava, vivia às custas do outro que foi embora. E até para conseguir uma pensão morte é difícil. Que situação chata, né? Essa é a pior falta de planejamento. Você pode não saber sobre regime de bens, o que eu considero um erro, porque se você vai se relacionar com alguém, isso vai fazer total isso parte. Faz parte, né? Mas ainda não é o pior, se pode se dizer numa escala,
não formalizar uma união estável, e a quantidade de pessoas que vivem no Brasil em união estável, e sobretudo não formalizada, é muito grande. E aí tem que me procurar depois, no momento do falecimento, desesperada, mas antes vai ter que fazer o tal do reconhecimento. Se os herdeiros da pessoa que faleceu concordar e forem maiores de idade, resolve tudo numa escritura pública, no cartório de notas, é rápido. Mas se os herdeiros não concordam, se eles não reconhecem aquela união estável, você não tem ideia da luta judicial e o tempo que é. Por uma relação que de fato existia, que a outra pessoa queria que o companheiro que fique com os direitos, né, contemplados, mas, no entanto, é uma burocracia, o judiciário está abarrotado, a gente sabe que é lento, e aí passa por uma situação que não precisaria passar. Isso que é muito triste, entende? Existem casais, existem pessoas que chegam no meu escritório que falam assim, se tivesse me procurado antes, muitas vezes eu penso, né? Se tivesse me procurado antes, procura um advogado da área. Tem alguém, está se relacionando, tem patrimônio, procura um advogado da área para que seja feito do jeito que você quer. Porque quando você planeja, ele vai te explicar que dentro da lei existem alguns caminhos que você pode tomar. E você tem noção do que a pessoa ela morre, né? Cada um tem a sua crença, mas para o mundo material, humano, carnal, ela faleceu, a personalidade dela jurídica acabou. Mas você tem noção do que é fazer com que a sua vontade se prevaleça após a sua partida? Cuidar daqueles que você ama, evitar os conflitos, proteger seu patrimônio? Isso não tem preço. Isso vai ajudar a vida do advogado, porque vai ser mais fácil. Isso vai ajudar a própria pessoa que fica, porque ela vai gastar menos com o advogado. Eu ganho mais. Quanto mais complexo um processo, em termos de dinheiro, para mim é bom. Mas ver o desespero da pessoa, a complexidade do caso. Eu prefiro 1000 vezes receber a pessoa, orientá-la, para que no momento da perda ela siga de uma forma mais fácil, do que pegar um processo complexo que me renda bons honorários, mas que dê uma dor de cabeça e a questão emocional chato, cara, é muito cliente, pesada. né? Não tem como você não se envolver, ainda que minimamente, porque eu preciso me proteger por conta do meu trabalho. Tem muita pessoa, tem que ter muita terapia nessa trabalho. Acho que tem que ter muita terapia. Sim, mas não tem como. São situações que você vê que são difíceis. Uhum. E você sabe que aquilo poderia ser diferente se tivesse tomado um cuidado, né? Tivesse pensado antes. A gente tem essa cultura, né? A gente tem que vender para a rede de contatos dos outros membros. Mas também acontece, por exemplo, eu estou precisando de um serviço. Poxa, eu conheço uma ótima advogada de família, estou precisando de serviço. Logicamente, a gente vai acabar também fazendo serviços, trabalhos, né? E referências internas entre a gente. E eu lembro de um case que ele ficou muito grato, que é o Dino Faria, do nosso próprio grupo do BNI Alegria. Ele estava com a documentação, não tinha feito a separação oficial e já tinha separado na prática da esposa de alguns anos. E ele contou com a sua ajuda. E aí, queria que você contasse um pouquinho desse caso, de maneira um pouco breve, de como funcionou, né, essa documentação para você deixar ele oficialmente separado, que era o desejo que ele tinha, mas acabou não correndo atrás dessa parte jurídica. Tá, é importante só esclarecer que isso que eu vou mencionar aqui foi mencionado por ele. Sim, sim. Né? Ele contou, ele fez um testemunho isso. Ele fez um testemunho, ele divulgou. Na realidade, de forma bem sucinta, o que eu posso dizer é que ele estava separado judicialmente e ele queria conversar a respeito de planejamento. E a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, no caso dele, era realmente se divorciar. Porque na época que ele tentou o divórcio, ele simplesmente, a lei não permitia o divórcio direto. Você vê, o direito ele vai evoluindo conforme a sociedade vai evoluir, né? Antes não tinha nem divórcio, teve o divórcio. Só que o Estado ele intervinha, ele queria colocar o desejo dele na vida de um particular. Não, você não vai se divorciar, não. Primeiro você vai se separar, aí depois de um tempo, 2 anos, você vai se divorciar. E o Júnior, no momento que a relação dele acabou, era o que estava vigente. Então, primeiro ele se separou, poderia já ter se divorciado, mas deixou para lá. Ele mesmo fala, né? Deixei para lá. E a ex-esposa dele, com a qual existe um relacionamento bom, não havia conflito, era só questão de deixou para lá, ele nem sabia. Os dois deixaram para lá. Não, ele até me confidenciou que ele achava que ele estava divorciado. E, no entanto, não estava. E a gente conversando, eu esclareci, olha, você não está divorciado, ele me mostrou a documentação, você está separado apenas, tem que converter isso em divórcio.
A convivência é boa, vocês se dão bem, há litígio? Não, Luísa, não há litígio, então ótimo. Então marca com ela, vamos fazer uma escritura pública de conversão e divórcio, e você está divorciado. Ele fez na semana passada, hoje acabou de ficar pronta a escritura. E aí ele vai averbar isso no cartório onde ele casou, onde já tem um registro da separação, agora ele vai averbar que a separação foi convertida em divórcio. Nesse momento, ele já pode casar. Se ele quiser casar, ele já pode casar. Júlia, então, está escutando esse podcast? Então, ele ficou muito feliz com isso. E tanto que foi ele que passou para as pessoas, agradeceu o meu trabalho. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que ele tinha ficado feliz. É porque a pessoa fecha um ciclo, resolve uma questão, formaliza aquilo, né? É importante formalizar as suas relações. Seja quando você começa e esteja vivendo numa relação, seja quando você termina essa relação. É importante formalizar. Se deixar para depois... Se ele parte... Deixar para lá... complica. Geralmente complica. Luiz, o Pode Referenciar é um podcast, né, focado em network. Ele defende o network de ponta a ponta. Então, você, como membro do BNI, eu queria que você me comunicasse um pouquinho, explicasse qual a importância do network na sua vida empresarial. Olha, network, ele não pode deixar de existir. Como eu sou profissional liberal, tenho o meu escritório. O meu sócio é uma pessoa muito proativa. Não foi ele que me levou para o BNI, foi um parceiro, um advogado parceiro, mas o perfil é muito parecido, né? E eu aprendo muito com eles nesse sentido. A gente precisa, o profissional liberal ou o empresário propriamente dito, e eu tenho um perfil mesmo de empresário, porque eu tenho o próprio escritório, eu sou sócia fundadora do escritório, então eu tenho que me preocupar tanto com a pessoa que eu contrato para trabalhar para mim, quanto com os clientes que entram no escritório. Então, o que eu preciso? Preciso de vitrine. Eu preciso que as pessoas saibam, escutem o que eu faço. Eu preciso passar credibilidade, ou seja, essa relação ela tem que ser contínua, né? Eu preciso de pessoas com as quais elas fiquem satisfeitas e divulguem o meu trabalho. E o BNI me dá isso tudo. Porque o BNI é interessante, porque além dele me conectar com pessoas, essa conexão ela é semanal. Pois é, a gente cria uma relação muito forte. Exatamente. Então, uma pessoa que já me contratou e ficou muito satisfeita com o meu trabalho, quando ela vai falar, quando tem um amigo dela passando pela mesma dor, pelo mesmo problema, ela vai falar. Tem uma amiga aqui, Luísa, fala com ela que ela vai te ajudar. E vice-versa, né? E eu também. Então, ali eu lido com pessoas e profissionais que me prestam excelentes serviços. Se eu tenho alguém precisando que chega para mim e fala, Luísa, eu já sei quem indicar. E isso é muito bom para os meus próprios clientes. Um exemplo. Eu sou advogada de inventário. Uma das coisas, os serviços que eu presto é o serviço de inventário. A pessoa faleceu, eu transfiro aqueles bens por meio de um inventário para os herdeiros, formalmente falando, né? E aí, muitas vezes, a pessoa vem e fala assim, doutora, eu preciso ver a questão da INSS, da pensão pós-morte. Eu falei, olha, isso aí eu não trabalho. Mas dentro do BNI eu já tenho uma relação de confiança com a advogada de previdenciário. E quando eu indiquei uma das minhas clientes, um dos casos mais difíceis que eu consegui resolver, e a pessoa estava completamente vulnerável, quando ela foi atendida pela doutora Érica, ela foi muito acolhida. Quando ela me ligou e me deu o retorno da doutora Érica, ela falou, olha, que pessoa humana, ouviu. E outra coisa, ela foi para pedir ela achava que tinha direito sobre uma questão, e a doutora Érica falou, não, nesse caso você não tem, mas eu estou vendo que você tem direito aqui. Ela saiu de lá aposentada. Caramba, legal. Então, assim, não tem como não fazer uma parceria com uma pessoa dessa? E esse é só um caso. Então, além das pessoas me referenciarem, eu tenho uma equipe, eu posso dar para o meu cliente muito mais assistência. Eu não acabo no inventário e você que se vire. Não. E isso é muito bacana do BNI. Eu poder dar uma assistência que vai além de mim. Uma assistência que eu fico segura. Porque meu cliente, eu não vou querer que meu cliente não seja bem recebido ou não tenha os seus direitos assistidos por algum outro profissional. Se eu sei que o profissional é qualificado, é mais uma oferta que eu dou a ele. Eu não ganho nada, mas eu não ganho nada em termos de dinheiro, nesse caso. Mas eu ganho muito em dar uma estrutura maior para ele, sabe? Então, acho que o BNI proporciona isso e eu sou muito grata ao BNI por isso também. Perfeito. Então, agora a gente vai ter um momento diferente. Já que você está falando de BNI, eu quero que você faça a sua apresentação semanal em 25 segundos aqui olhando para a câmera, vai ser cronometrado e eu vou ser o timekeeper. Se a gente passar de 25, a gente vai falar obrigado. É no susto, né? É no susto. Quer dizer, não preparou, né? Não foi programado. Ó, a gente vai marcar aqui, ó, na tela, tá?
Então, olhando aqui para a câmera, vamos lá, apresentação semanal, 3, 2, 1, valendo. Você está em união estável e não formalizou? Faça o seu contratinho de união estável. Você está namorando e não quer que seja uma união estável? Faça o seu contrato de namoro. Mas de uma forma ou de outra, formalize a sua relação para você não ter problema mais tarde. Eu sou Luísa Flora Cavalcante, eu sou advogada especialista em família e sucessões, sócia do escritório Lira e Cavalcante, e peço como referência pessoas que estejam vivendo uma relação, mas que ainda não formalizou. Obrigado. Olha, foi no tempo. Passou ali milissegundos, né? Então, Luísa, agora de maneira mais explícita, olha aqui para essa câmera e faça o seu pedido de referência, lembrando que nossa audiência são membros do BNI. Então, explique um pouquinho de como outros membros podem te referenciar e parceiros também têm especialidade do BNI que podem ser bons parceiros comerciais para você. Pode fazer o seu pedido. O meu pedido de referência é por pessoas que estejam em relacionamento, mas que não esteja formalizado. Está vivendo em união estável, isso é muito comum no nosso país, e não formalizou? Pessoal, formalize. Escolha o regime de bens. Saiba qual o regime de bens que melhor se adequa à sua situação concreta. Ah, doutora, eu estou vivendo, namorando, me relacionando, mas eu não quero união estável. Faça um contrato de namoro para que os seus bens não se comuniquem. Você já tem uma vida estabilizada, está casado, tem herdeiros, tem patrimônio? Faça o seu planejamento sucessório. Não deixe para depois. Você vai proteger seu patrimônio, você vai proteger a sua família, você vai evitar conflitos, pelo menos reduzi-los. Então procure um especialista da área, família e sucessões, e cuide da sua família e do seu patrimônio. Perfeito, Luísa. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Pode Referenciar, esse podcast que a gente está criando para membros como nós do BNI, que eu tenho certeza que vai ajudar nessa criação e nessa alimentação da cultura do network. Então, muito obrigado pela sua presença. Olha, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, poder falar sobre a minha profissão, ser muito bem recebida e excelente negócio para todos do BNI. Perfeito. Então, queria agradecer muito a sua audiência nesse episódio. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu like e o seu comentário dizendo o que você achou aqui das dicas de nossa convidada Luísa. E se você, por acaso, estiver escutando esse podcast no Spotify, já siga esse programa lá para poder acompanhar futuros episódios. Eu sou Redson Campos, da Extend Comunicação, a produtora audiovisual que leva um estúdio até você. Se você conhece alguém da sua rede de contatos que precisa de uma produção audiovisual, seja de um reel de Instagram até um comercial na televisão aberta com registro da Ancine, fale com a Extend Comunicação e esse é um pedido de referência. Empresas que queiram realizar produções audiovisuais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu!